Olá pessoal, tudo bem? Bom ver vocês aqui de novo. O assunto de hoje é o mesmo que eu tratei há cerca de um mês atrás numa live que eu fiz no Facebook. Você ia viajar, sua viagem foi cancelada? Você está com uma viagem programada e não sabe se ela vai poder acontecer? Ou você tem uma viagem marcada, ela não foi cancelada, mas você está com receio do que fazer, se você deve ir, se você não deve ir, se você deve manter, se você já deve cancelar? Ou então, eu quero fazer uma viagem, estou vendo ofertas tentadoras aparecendo, o que eu devo fazer? Eu devo comprar? Ou eu comprei uma passagem por sites de terceiros e agora estou tendo problema para cancelar ou para ter o reembolso, o que eu devo fazer? Eu quero também passar para vocês sobre alguns cuidados, né, quando vai fazer compras de passagens. E dar uma dica também, se alguém ainda estiver fora do país e não conseguiu voltar, o que ela pode fazer. E a minha ideia inicial era editar aquele vídeo, né, da live e para fazer uma versão para o YouTube, o blog, etc. No entanto, quem me acompanhou viu que eu tive vários problemas, né, com a conexão, tive problemas com a luz, então não ficou legal. Então eu preferi gravar um outro para contar para vocês o que aconteceu comigo e tentar ajudar de alguma forma quem estiver na mesma situação. Quero deixar claro de antemão que eu não sou especialista jurídica, eu também não tenho agência de turismo, não sou técnica nessa área, eu sou apenas uma pessoa que gosta de viajar e que com as minhas experiências eu procuro ajudar outras pessoas, até para que não caiam nos mesmos erros que eu já caí. Eu gostaria de deixar claro também que aquelas que porventura eu reclamar de alguma coisa, eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas é que não tem como eu contar o que aconteceu comigo e nem ajudar vocês se eu não mencionar algumas situações e o nome de algumas companhias, ok? E também aquelas que porventura eu elogiar é porque realmente eu tive uma boa experiência porque eu não tenho patrocínio de nenhuma delas. Bem, sendo assim, deixa eu começar pela minha história. Eu tinha um voo previsto para a Alemanha no dia 17 de março e no dia 16 de março a Alemanha fechou as fronteiras. Eu estava indo para visitar minha filha, que mora e estuda lá, e ela tinha me avisado já uns 2, 3 dias antes de que lá estava tudo fechado, que estavam todos confinados, então que era para eu repensar minha viagem porque ia correr o risco de chegar lá e ter que ficar todo mundo preso dentro de casa. Eu tentei negociar com a Latam, porque meu voo não foi cancelado, só que eu também não tinha mais como ir. Em princípio foi bem complicado, não conseguia falar por telefone, não conseguia resolver pelo chat, mas enfim. Eles queriam que me entregar um voucher para eu utilizar até dia 31 de dezembro, o que eu não aceitei, porque a minha filha vai voltar para o Brasil em agosto e em razão da quarentena eu não vou ter mais outro período de férias para tirar dentro do limite que a Latam me ofereceu. Então eles se comprometeram a devolver os pontos para o meu cartão e realmente esses pontos já voltaram lá para o Multiplus. Só que esses pontos, para quem comprou também com pontos, eu já alerto que eles voltam com a data de vencimento que estava antes. Ou seja, eu tinha comprado minha passagem com pontos que expirariam agora em maio, e essa situação toda foi em março. Então, meus pontos voltaram para minha conta, mas o vencimento permaneceu maio. Só que quanto a isso eu já tenho uma novidade, que essa semana eu recebi um e-mail da Latam falando que quem teve voo cancelado e teve pontos que estão expirando em razão disso, eles vão revalidar esses pontos. Vão dar uma margem aí de 3 a 6 meses, né? Então isso é uma ótima notícia. Só que eu também tenho outra consideração a fazer. Em princípio, eles me disseram que a taxa de embarque ia ser devolvida para a mesma origem que eu paguei. Então eu tinha pagado com meu cartão de crédito, eles falaram que eu receberia na minha fatura de cartão de crédito o estorno das taxas de embarque. Só que isso não aconteceu. Aí agora, recentemente, eu recebi um e-mail me falando que eu tinha uns travel voucher à disposição, que eu teria um ano para utilizá-los e que eu teria a opção também de pedir para ser depositado na minha conta. E tinha lá todas as instruções. Aí eu entrei em contato com a Latam outra vez para saber do que se tratava esse travel voucher, porque eu achei que era tipo uma indenização em razão do meu voo da volta, que seria Frankfurt-Guarulhos, ter sido cancelado. Mas não era. Eles me disseram que isso era a devolução das taxas de embarque. Só que o que aconteceu? O valor era menor do que eu paguei, e ficaram de depositar na minha conta e até hoje, a data da gravação, que é 21 de maio de 2020, não recebi nada até o momento e a situação toda aconteceu em março, então já vai para 2 meses que eles não me reembolsaram ainda. O alerta que eu faço para quem está na mesma situação que eu, que teve o voo cancelado e aceitou um voucher para utilizar dentro do período, o que está acontecendo? As companhias aéreas elas estão oferecendo remarcação gratuita, só que o detalhe é o seguinte, geralmente eles colocam lá que estão, em razão da pandemia, eles estão te concedendo uma remarcação gratuita com pagamento de apenas as diferenças de tarifa. E aí que está o perigo, porque olha o que aconteceu comigo. Para quem não me conhece, eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo, e na minha viagem eu ia fazer o trecho Araçatuba-São Paulo pela empresa Passaredo. E essa companhia, eu sabia que todos os voos dela daqui para São Paulo giravam em torno de R$ 250, mais ou menos, né, desde quando ela começou a operar aqui. Só que daí eu aproveitei a promoção numa Black Friday e comprei por R$ 100 e poucos cada uma. Iríamos viajar eu e meu marido, então o total das duas passagens, com as taxas de embarque e tudo, ficaram R$ 500, tá? Ida e volta daqui para São Paulo. Aí eu fui ligar para eles para perguntar como que faria, porque embora o Brasil ainda não estivesse em quarentena,
o meu voo internacional tinha sido cancelado e eu queria saber como que eu poderia resolver isso com eles, já que eu não viajaria. Aí eles me deram duas opções. Ou eu cancelaria e receberia apenas as taxas de embarque de volta, que seria em torno de R$ 100, ou eu aceitaria um voucher para usar dentro de um ano, desde a data que eu comprei a passagem inicial. Como eu tenho viagem prevista para São Paulo nos próximos meses, eu acabei aceitando o voucher. O que me chamou a atenção é que no final da ligação a moça falou assim, eu posso confirmar porque essa operação pode ser feita apenas uma única vez e ela é irretratável, você não pode mudar de ideia depois. Aí eu concordei, falei, o máximo que vai acontecer, eu tenho que pagar a diferença tarifária, mas que não era muita diferença também, então não vai ter problema. Só que depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei encabulada por ela ter me falado dessa forma, né? Peguei e entrei no site para ver os preços das passagens para São Paulo. E para minha surpresa estava R$ 870 só a ida de uma pessoa, sendo que eu tinha pago 500 a ida e volta de duas pessoas. Então, ou seja, eu acabei perdendo tudo, porque claro que eu não vou mais com essa companhia se ela não baixar o preço, né? Eu não vou poder usar esse voucher. E como eu tinha aceitado, eu vou perder inclusive os valores que eu paguei da taxa de embarque. Então, muita atenção, principalmente nos voos internacionais. Se você aceitou o voucher, tente se garantir de comprar a passagem para uma data que esteja mais ou menos os mesmos valores, senão você vai ter uma surpresa como essa, e isso é muito desagradável, e isso pode frustrar toda uma viagem, certo? É claro que com essa pandemia sempre vai ter perdas, né, de todos os lados. A gente não vai poder ficar 100% satisfeito, só que por outro lado a gente também tem que pensar na situação dessas empresas que também foram pegas de surpresa e resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo não tem condições, né? E quais as opções você teria se você teve uma viagem sua cancelada? Bom, a meu ver, a primeira coisa a fazer é tentar negociar com a própria companhia. Se você tentou negociar com a companhia e não resolveu, você pode também acionar o Procon. Eu vou ler para vocês aqui alguns sites que podem ser feitas as reclamações, mas depois eu vou deixar escrito também na descrição, ok? Tem www.procon.sp.gov.br, especialmente em cidades que não têm o órgão físico, vocês podem reclamar aqui pelo site. Tem também o site www.consumidor.gov.br e tem o www.reclameaqui.com.br. Você pode também propor uma ação junto ao Juizado Especial Cível. Nem advogado precisa. Eu vou incluir aqui o trechinho de uma conversa que o meu irmão gravou para mim. Ele é advogado e ele também tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. Aí vocês acompanhem a solução que ele encontrou. Então, Nelly, em janeiro eu comprei 2 passagens para ir para os Estados Unidos. E aí eu e um amigo meu, e nós compramos em janeiro para viajar em março agora, no dia 19. E a coisa foi se agravando, os Estados Unidos virou o epicentro da pandemia e nós, por bem, resolvemos cancelar, mesmo porque a gente não tinha certeza se ia conseguir retornar, porque a nossa passagem era bem para o período crítico mesmo. E aí eu tentei o cancelamento de todas as formas pela Decolar, impossível, o site não oferece a opção de você cancelar com reembolso, só oferece a opção de você cancelar com reembolsos das taxas de embarque. Então nós optamos por não aceitar nenhuma opção e agora nós fizemos uma reclamação no site, Reclame Aqui. Eles já responderam, na época eu mandei um e-mail para eles também, porque eles não atendiam 0800, não atendia chat, e também fiz alguns pedidos em redes sociais dele, tudo para ficar registrado. Então a nossa postura agora vai ser procurar a justiça, se caso isso não for resolvido, se eles não entrarem em contato com a gente até as coisas se normalizarem, procurar a justiça para tentar reaver judicialmente. Eu acho que vai ser a única forma. E é fácil fazer isso, porque dá para fazer pelo juizado especial, não há necessidade obrigatoriamente de advogado, tá? Então, creio que é um procedimento que qualquer um pode fazer e basta ir no fórum, narrar o que aconteceu, levar a documentação que comprove e pedir a restituição. Então, para quem comprou a passagem em sites de terceiros, que é o caso do Decolar, do ViajaNet, etc., e não tem conseguido contato com eles, saibam que a companhia aérea também é responsável, eles são solidariamente responsáveis. Ou seja, nessas horas, eles querem um jogar pro outro. Né? Então, como vocês podem ver, tem várias pessoas, né, tiveram problemas que tentam falar na companhia aérea, só que eles falam, como você comprou de terceiros, então você tem que resolver com eles. Aí você tenta contato com esses terceiros e não consegue, né? Mas saibam que ambas são responsáveis. Então, se você tiver que acionar o Procon, acionar a justiça, coloca o nome dos dois lá, que eles têm que resolver para você. E diante do que aconteceu com o meu irmão também, ele tinha comprado a passagem pela Decolar e não conseguiu contatá-los, eu também agora vou ficar com o pé atrás, então na medida do possível, eu acho que a gente tem que tentar comprar direto do site da companhia aérea. Eu não entendo por que às vezes em site de terceiros a passagem está mais barata do que na própria companhia. Mas, se mesmo que estiver mais barato em site de terceiros e a diferença for pouca,
eu aconselho a comprar direto na companhia aérea, porque dela não tem quem jogar a culpa, não tem como um ficar jogando para o outro, e nós, consumidores, prejudicados, sem saber o que fazer. Agora, se você tem uma viagem marcada, já comprou as passagens, mas ainda está pensando se vai ou se não vai, está pensando em desistir, e a companhia aérea não cancelou, a minha sugestão é que você aguarde mais próximo da data, porque, acho que na medida do possível, eles estão sendo mais maleáveis, né? E se a própria companhia fizer qualquer alteração no seu voo, você tem direito ao reembolso integral, né? E você pode aceitar as condições dela também. Então, se você não quiser correr o risco de perder tudo, né? Primeiro você tem que ler, obviamente, nas condições da sua tarifa. Olha lá no seu bilhete quais seriam as penalidades no caso de você cancelar. Né? Se você vê que não compensa, então aguarda mais perto da data e até lá você resolve. Vamos dar um tempo aí para eles decidirem o que fazer. Em último caso, se você cancelar, você tem direito à devolução das taxas de embarque, em qualquer situação, ok? Desde que você não embarque, você tem direito à devolução dessas tarifas. É pouco, mas melhor do que nada, né? Um outro tópico que eu tinha abordado também na live, que está até anotado aqui, mas acho que não vem ao caso agora, é para aquelas pessoas que estão fora ainda do país e pretendem voltar e não estão conseguindo. Então tem um site aqui, que é o www.portalconsular.itamaraty, com y no final, .gov.br/solicitando, tracinho, que é o hífen, assistência. Aí lá tem um formulário para preencher, né, e aguarda o governo dar um amparo para você. Mas creio que a essa altura do campeonato, quem tinha que voltar já voltou, então eu não vou me adentrar mais a este assunto. Eu gostaria de contar para vocês também uma experiência que eu tive numa viagem que eu tinha para os Estados Unidos. Inclusive eu e meu irmão iríamos para lá. Nosso voo de ida era para Orlando e a nossa volta era de Nova York para São Paulo. E foi em 2012, na época daquele furacão Sandy. Aí nós chegamos em Orlando, obtivemos a informação de que por causa do furacão nós não poderíamos seguir para Nova York. E nós tínhamos comprado as passagens com pontos. Eu lembro como se fosse hoje que na época eu tinha 41 mil pontos na minha conta Multiplus, né, que também viajei para lá com a Latam. E eu encontrei uma passagem de ida e volta com 40 mil pontos, então eram suficientes. Eu ia usar 20 mil na ida, 20 mil na volta. Então, nós soubemos que o nosso voo para Nova York tinha sido cancelado, nós entramos em contato com a Latam para ver se eles alteravam a nossa volta, né, para que pudéssemos retornar ao Brasil de Orlando mesmo, já que não poderíamos seguir para Nova York. E eles, em princípio, falaram que não tinha jeito, que o nosso voo era de Nova York, que era para lá que a gente tinha que ir, porque era de lá que o voo sairia. Até que nós fomos até o aeroporto, porque por telefone não conseguimos resolver nada. E lá no aeroporto, a Celeuma continuou, né? E aí, quando eles concordaram em alterar nossa passagem para voltar por Orlando, eles falaram que a gente tinha que pagar uma diferença de 10% de pontos. E lembra que eu contei para vocês no início que eu tinha pagado cada trecho 20 mil pontos? Então, a minha volta, eu teria que ter os 20 mil mais 2 mil, que seria os 10% desse 20 mil. Só que, como em princípio eu tinha 41 mil pontos e eu usei 40, eu só tinha 1.000. Na época, como a passagem do meu irmão nós compramos com os pontos de uma cunhada minha, e ela já tinha me deixado a senha e tudo, ela falou, se der qualquer problema, se precisar usar, eu tenho um monte de pontos lá que eu não vou usar, fica com ele aí. Então eu peguei e falei, então faz o seguinte, pega esses 1.000 que tem na minha conta, né, que ainda sobrou, e o 1.000 faltante, então a gente utiliza dessa outra conta. E eles não aceitaram, né? Falaram que tinha que ser da mesma conta. Então, aqui eu quero deixar um alerta, né? Quando vocês forem comprar passagem com pontos, garantam que fique um saldo de pontos na sua conta, pelo menos uns 10%, né, do total aí, para uma eventualidade dessa não te dá tanta dor de cabeça. A outra coisa que nós aprendemos com isso nós tínhamos reservado um hotel com aquelas tarifas sem reembolso, porque elas são mais baratas, né? E aconteceu esse episódio, nós não pudemos ir, só que nós ligamos para o hotel e eles foram muito atenciosos, eles entenderam a situação e eles estornaram o valor. Não tive qualquer problema. Mas serviu de experiência, porque nem sempre a gente encontra pessoas assim compreensivas, né, que concordam em colaborar com você. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais reservei hotéis com essas tarifas não reembolsáveis. Eu sempre escolho com cancelamento grátis para não ter dor de cabeça. Tanto que, agora, essa minha viagem para a Alemanha, nós passaríamos por 3 países, eu tinha reservado pelo menos uns 7 ou 8 hotéis, só que como eu escolhi a tarifa de cancelamento grátis, eu reservei tudo pela Booking, foi só entrar no aplicativo e cancelar uma por uma, rapidinho, não tive maiores problemas. Agora, gente, eu gostaria de dar um alerta sobre essas ofertas tentadoras que têm surgido e o pessoal tem perguntado, nossa, apareceram uns pacotes, um valor promocional para viajar em 2021, o que você acha? Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque ninguém faz milagre. A essa altura, muitas empresas estão quebrando, então vocês não acreditem muito em ofertas milagrosas, ok? Esses dias eu vi um pacote para o Japão de 8 dias, né? E saía bem baratinho. Só que imagine uma viagem daqui para o Japão que demora 24 horas. E é o seguinte, esses pacotes, quando eles falam 8 dias, inclui o dia da saída do Brasil e da sua chegada de volta.
Então apareceu esse pacote de 8 dias para o Japão. Então imagina, você sai hoje do Brasil, você vai demorar 24 horas para chegar lá. Então já foi 2 dias do pacote. Né? Aí o terceiro dia, provavelmente você não vai fazer nada, porque você vai estar esgotado depois de viajar praticamente 24 horas, vai descansar. Aí sobra o quarto, o quinto e o sexto, 3 dias. No sétimo já é a data da volta, porque você vai chegar no Brasil no oitavo. Então, isso para mim não é a viagem, não adianta fazer uma viagem internacional desse jeito. Então não adianta aproveitar essas ofertas tentadoras. Eu também nunca gostei de comprar pacotes, né? Porque lá eles não informam antes de você pagar com detalhes como que vai ser o seu voo, se vai ter conexão, quantas horas você vai ficar aí nesses aeroportos, né? E também o valor que eles geralmente informam é para apartamento quádruplo. Às vezes você vai viajar só em dupla ou sozinho e não quer dividir com estranhos. E se você for optar por uma acomodação individual, o preço já vai aumentar demais. Então, eu sempre gostei de fazer meus próprios roteiros, minhas próprias viagens, porque daí eu entro lá, eu escolho onde que eu quero ficar, eu leio as avaliações de outras pessoas que já foram, né? E, inclusive, para quem me acompanha no blog, vai ver lá nos meus depoimentos de viagem, eu falo em cada hotel que eu fiquei, dando a minha avaliação pessoal, para vocês terem uma ideia e tirar suas próprias conclusões. Um outro alerta também que eu gostaria de fazer é, gente, não viaje com dinheiro contado. Eu tenho acompanhado os depoimentos de algumas pessoas desesperadas que pegaram, né, eles estavam viajando já quando foi decretado o fechamento da Europa e se pegaram numa situação assim, tinha acabado o dinheiro, não tinha onde ficar, enfim, na medida do possível, leve pelo menos uma reserva, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Também me perguntaram se eu já tinha conseguido resolver tudo sobre a minha viagem, se eu já tinha tido todos os reembolsos. E a resposta é não, infelizmente não. Eu tinha voos da EasyJet, né, na Europa, e eles falaram que retornariam, né, devolveriam o valor em 8 dias. E essa mensagem eles me mandaram no dia 16 de março, e até agora ainda não obtive o reembolso. Eu também comprei ingresso para uma apresentação pelo site Ticketmaster, e também ficaram de reembolsar, até agora não reembolsaram. Comprei várias passagens de ônibus da Flixbus, e esses daí, olha, só tenho elogios porque eles tornaram tudo rapidamente. Não tive maiores problemas. Eu mandei um e-mail, passou poucos dias, o dinheiro já estava na conta. Agora eu gostaria de deixar para vocês aqui 2 telefones que são meio difíceis de serem encontrados. Um é o telefone da Latam, um telefone gratuito, porque aquele número que eles informam lá, o 0300 570 5700, né, cada ligação que a gente faz, a gente paga os pulsos normais lá conforme a localização que você tiver. Mas tem esse número aqui, ó, que é específico para reclamações, e foi lá que eu consegui resolver os problemas com a Latam, que é o 0800 123 200. Vou deixar também na descrição. E tem um da Booking, na cidade de São Paulo, porque a Booking é uma empresa, acho que holandesa ou francesa, salvo engano, e pessoas me falaram da dificuldade que era de falar com eles, né? Eles não estavam conseguindo falar, mas tem esse telefone aqui em São Paulo, que daí facilita muito. Eu também consegui resolver problemas de outras pessoas, né, que me pediram ajuda, por este número aqui, ó, 011 4700 3708. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem e que possamos apenas adiar nossos planos de viagem, né? Para quem é viajante, o sonho é sempre estar viajando, né? E que esses sonhos tenham sido apenas adiados, né? Então que possamos nos cuidar para que eles não sejam interrompidos, né? Em definitivo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curta, comente, compartilhe. E como eu sempre digo, ajudem-me para que eu possa continuar ajudando vocês, ok? Até a próxima!